Boa noite, irmãos. Mais uma vez aqui estamos, o nosso grupo de trabalho nas preces e radiações, a noite de hoje. Somos muito alegres por podemos trabalhar nesse trabalho bendito. Vamos convidar a todos os outros trabalhos da nossa casa, a doutrinária de sexta às 19 e o estudo do Evangelho domingo às 10. Nesse domingo já será híbrido e haverá passe. Evangelização já voltou presencial das 9h30 às 11h30. A Sociedade Espírita Allan Kardec estará aberta das 9 horas às 16, com farmácia, livraria, atendimento fraterno e passes. O horário dos passes consta no site e nas redes da nossa sociedade. Vamos manter, então, bons pensamentos, atenção nesse trabalho, e vamos pedir nesse instante a Deus e a Jesus nos dê a proteção necessária a todos aqueles que nós pensarmos que estiverem necessitados de auxílio, de saúde, de amor, de paz, a fim de superarmos, todos nós, as nossas dificuldades, e que os espíritos socorristas desse trabalho de todas as terças-feiras de preces e ações possam nos amparar hoje e sempre a todos nós. Obrigado. E vamos agora, no segundo momento, pedir à nossa irmã Lucila Guterres que faça a nossa exposição evangélica. Boa noite. Obrigada, Francisco. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje, quero dizer a vocês que sejam muito bem-vindos ao nosso trabalho. Nós estaremos refletindo sobre o capítulo 66 do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, que traz como título Como Pedes? Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Então, essas são palavras de Jesus que foram descritas pelo evangelista João no capítulo 16, versículo 24. Esse item que a gente vai ler aqui, esse capítulo 66, ele nos lembra muito do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente fala do capítulo 27, cujo título é justamente Pedi e obtereis. E nas instruções dos Espíritos, no item 22, quando o Espírito Amigo nos traz a maneira de orar, ele diz o seguinte para nós: nossa prece deve encerrar o pedido das graças de que tendes necessidade, mas de uma necessidade que seja real. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que abrevie as nossas provas, nos dar alegrias e riquezas. Pedi-lhes para vos conceder os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Não digais, como ocorre a muitos entre vós, não vale a pena orar, uma vez que Deus não me atende. O que pedi a Deus, na maioria das vezes, frequentemente pensaste em lhe pedir o vosso melhoramento moral? Oh, não, muito pouco. E aí ele continua, né? E ele termina dizendo o seguinte: pedi, pois, antes de todas as coisas, o vosso progresso, e vereis que torrente de graças e de consolações que se derramará sobre vós. Em realidade, Emmanuel, no capítulo 66 do livro Caminho, Verdade e Vida, nos traz muito dessas questões do pedir e obtereis. Ele começa nos dizendo assim: em muitos recantos encontramos criaturas desencantadas da oração. E a resposta disso está no Evangelho, então, no capítulo 27, quando justamente o Espírito, na instrução dos Espíritos, pergunta: o que frequentemente tu pedis? Pede que a gente só tenha alegria na vida,
que não passe mais por dificuldade, tira as doenças e os desafios, não quero mais passar trabalho, eu quero estar encarnado aqui passando férias. Será que é isso que a gente está pedindo? A gente sabe da importância que muitas vezes a dor, como uma irmã consoladora, vem nos tirar da zona de conforto, nos fazer pensar, nos fazer refletir sobre como a gente está levando a nossa vida, quais são os valores que a gente está realmente cultivando, que atitudes eu estou tendo com o outro. Bem sabemos destas questões. A dor vem para nos fazer refletir sobre tudo isso. Mas a gente reclama e acha ruim. Não quer a dor. Não quer o desafio. E não entende que muitas vezes a dor e o desafio são necessários justamente para que a gente consiga sair da nossa zona de conforto e ir, na verdade, né, em direção ao nosso crescimento espiritual. E por isso é trazido para nós como a gente está orando. E aí continua Emmanuel dizendo assim: não prometeu Jesus a resposta do céu aos que pedissem em seu nome? Muitos corações permanecem desalentados porque a morte lhes roubou um ente amigo, ou porque desastres imprevistos lhes surgiram na estrada comum. Entretanto, repitamos, o Mestre Divino ensinou que o homem deveria solicitar em seu nome. Por isso mesmo, a alma crente, convicta da própria fragilidade, deveria interrogar a consciência sobre o conteúdo das suas rogativas ao Supremo Senhor no mecanismo das manifestações espirituais. Estamos pedindo para que a gente tenha força ou coragem para vencer os desafios, que a gente tenha força de vontade para continuar no caminho do bem, para que a gente persevere fazendo o nosso melhor. O que estamos pedindo? Pedimos realmente isso a Deus, a Jesus? Ou só pedimos para que tenhamos sucesso nos nossos empreendimentos do mundo? Não que isso não possa ser pedido, pode, mas a gente também não pode se revoltar caso isso não seja do interesse para o nosso crescimento neste momento. E por isso Emmanuel continua: está suplicando em nome do Cristo ou somente das vaidades do mundo? Reclamar em virtude dos caprichos que obscurecem os caminhos do coração é atirar ao divino sol a poeira das inquietações terrenas. Mas pedir em nome de Jesus é aceitar-lhe a vontade sábia e amorosa, é entregar-se-lhe de coração para que nos seja concedido o necessário. E o necessário nem sempre é o que queremos. O necessário é o que vai fazer nós crescermos em termos espirituais. Somente nesse ato de compreensão perfeita do seu amor sublime encontraremos o gozo completo, a infinita alegria. Observa a substância das tuas preces. Como pedes? Em nome do mundo ou em nome do Cristo? Os que se revelam desanimados com a oração confessam a infantilidade das suas rogativas. Então, meus irmãos, esse capítulo traz amorosamente para nós mais uma lição de como a gente deve pedir, de o que a gente sempre que pedir vai receber. Nunca, nenhum de nós que pedir força, coragem, perseverança, resignação, nunca, nenhum de nós que pedir melhoramento espiritual, ajuda dos benfeitores para se tornar uma pessoa melhor, vai ficar no vácuo, sem resposta. Todos nós vamos receber essa ajuda. Que possamos refletir sobre o que realmente é necessário pedir. Muitas vezes as dificuldades não podem ser afastadas porque elas são necessárias para o nosso crescimento. Então, como uma cirurgia que nos fará bem, curando a nossa alma, que a gente possa
pedir força, sim, coragem, sim, vontade firme, sim, para que a gente consiga enfrentar as dificuldades e os desafios que chegam no nosso dia a dia, visando sempre uma visão na vida futura, que é a gente poder chegar na vida verdadeira, melhores do que quando a gente entrou na vida carnal. E que fique para nossa meditação, meus irmãos. E agora vamos orar nesse trabalho belíssimo de preces e irradiações, já pensando em o que vamos pedir e como vamos pedir. Uma boa noite a todos. Ao iniciarmos esta sessão de preces e irradiações, convidamos os irmãos encarnados e desencarnados presentes a erguerem conosco o pensamento ao nosso Divino Pai para que nos conceda a sua amorosa bênção, envolvendo-nos em suas vibrações de harmonia e de luz, a fim de que consigamos sintonizar com as correntes espirituais da fraternidade e da paz universal, para assim delas aurirmos as forças físicas e morais de que carecemos e a certeza consoladora da vigilante proteção divina. Que a evocação da figura serena e iluminada de Jesus, doce companheiro e irmão maior de nossas almas, possa comunicar-nos nesta hora de recolhimento e de prece um pouco de sua sublime mansidão e de sua tranquila fé. Esqueçamos durante estes felizes momentos as lutas e tristezas do mundo e abramos as nossas almas à comunhão generosa com os mensageiros divinos para, num único anseio e numa única voz, levarmos a Deus nosso Pai os nossos apelos humildes e confiantes. Em nome de Deus, Cristo e caridade, declaramos aberta esta sessão de preces e irradiações. Prece pelos desencarnados. Oremos agora pelos nossos irmãos desencarnados e por aqueles a quem endereçamos o nosso pensamento fraterno e amoroso. Senhor, lembramos neste momento os entes queridos que retornaram ao plano espiritual depois de cumprirem mais uma etapa da vida no corpo carnal. Deles guardamos uma lembrança saudosa e enternecida. Desejáramos dar-lhes agora o nosso afago e o nosso carinho, porém, separa-nos a diferença dos planos vibratórios em que nos encontramos. Mas sabemos que o nosso pensamento pode chegar até eles. Que este pensamento seja, pois, de conformação, de entendimento e de resignada saudade, levando-lhes conforto e tranquilidade espiritual, dando-lhes a certeza de que um dia estaremos novamente reunidos na família carnal ou na família espiritual para renovarmos com acréscimo de afeição e alegria a convivência amorosa de nossas almas irmãs. Que a tua infinita misericórdia, bom Pai, possa envolver em um clima de compreensão e de fé estes nossos entes queridos, que regressaram antes de nós ao mundo espiritual. Que assim seja. Prece pelos enfermos. Oremos pelos nossos doentes queridos e por aqueles em quem nossos irmãos pensarem, particularmente pelos que estão em grave enfermidade. Pai amantíssimo, no universo que criaste para a realização, a felicidade e a paz de todos os teus filhos, o homem, pelos seus enganos e imperfeições, colocou as angústias morais e os sofrimentos físicos. Pensamos neste momento naqueles que sofrem na carne os efeitos dolorosos da lei de retorno, com as suas almas abatidas e desesperançadas, trazendo na sensibilidade da matéria enferma os mais penosos sofrimentos. Sabemos, Pai, que todos nós, espíritos encarnados na Terra, somos ainda criaturas imperfeitas, sujeitas ao erro e sofrendo as advertências da dor. Mas, conscientes da tua lei de justiça e amor, nós te pedimos.
Envia aos nossos enfermos o socorro de teus amorosos mensageiros. Faze com que as suas almas atribuladas voltem a sentir o lenitivo da esperança no seu porvir e da fé na tua misericordiosa e constante assistência. Que as vibrações das nossas almas emocionadas possam, neste instante, ser recolhidas e valorizadas pelos nossos irmãos maiores, aqui presentes, para serem levadas carinhosamente aos nossos doentes queridos. Que assim seja. Passemos neste instante, com a devida permissão dos nossos guias, a corrente em benefício dos nossos irmãos recolhidos às casas de caridade, hospitais, penitenciárias, hospital espírita e demais estabelecimentos onde se achem passando por dolorosas provações. Deus nosso Pai, que és todo poder e bondade, dá força àqueles que passam pela provação, dá luz àqueles que procuram a verdade, coloca no coração dos entes a compaixão e a caridade. Deus, dá ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Dá ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, a criança o guia, o órfão o pai. Senhor, que a tua bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca de teu amor infinito pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá a ti num grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós te esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a tua misericórdia. Dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos a ti. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão. Dá-nos a simplicidade e a humildade que farão de nossas almas o espelho onde deve refletir-se a tua puríssima imagem. Que assim seja. Prece pelos nossos lares. Pedimos o amparo de nossos guias e protetores ao fazermos este apelo em benefício de nossos lares, de nossos familiares e das pessoas que se abrigam sob nosso teto. A cada um dos presentes, pedimos visualizar mentalmente a sua casa, peça por peça, a fim de colaborar no trabalho de nossos irmãos do plano espiritual. Oremos. Senhor, sabemos que os lares não são apenas remanso pacífico onde as almas afins desfrutam de perfeito entendimento em ambiente de paz e harmonia. As necessidades de reajuste e resgate reúnem os espíritos através da reencarnação na família carnal, e muitas vezes situações difíceis são defrontadas que precisam ser entendidas e vividas com humildade e resignação. Sabemos também, Pai, que cada mente excitada nas suas deficiências e provada nas suas virtudes atrai a companhia de espíritos errantes, portadores de estados íntimos que correspondem ao nível das vibrações que emite. Ajuda-nos, pois, para que possamos superar as nossas imperfeições com resignação, compreensão e confiança no futuro. Com o pensamento em nosso irmão Francisco de Assis, repetimos: Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde haja ódio, consenti que semeemos amor, perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvida, verdade onde haja mentira, esperança onde haja desespero,
luz onde haja treva, união onde haja discórdia, alegria onde haja tristeza. Divino Pai, permiti que não procuremos tanto ser consolados quanto consolar, ser compreendidos quanto compreender, ser amados quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando que somos perdoados, e morrendo para este mundo que despertamos para a vida eterna. Prece pelos nossos guias e protetores. Que Deus possa envolver neste momento os nossos guias e protetores em vibrações de muita paz e alegria, recompensando-os pela sua caridosa tarefa. Na longa jornada que vimos realizando, desde a época que a nossa memória não registra, temos sido assistidos desvelada e continuamente pelos nossos incansáveis guias e protetores. Teríamos estacionado na jornada ou falido definitivamente nos propósitos de autorrealização se nos faltasse a silenciosa e atuante influência do pensamento amigo destes espíritos piedosos. Permite, pois, Jesus amado, que te recomendemos com especial carinho estes generosos guieiros de todos nós, pedindo-te que sobre eles descanse o teu olhar cheio de luz e de afeto, premiando-lhes a afanosa e perseverante tarefa. Digamos agora, com toda a vibração de nossas almas: Pai nosso, que estás em toda a harmonia do universo, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados. Dá-nos o pão do corpo e da alma, perdoa as nossas faltas, as nossas impurezas e imperfeições, e dá-nos o sublime sentimento de perdão para aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixe sucumbir às tentações da matéria, às ciladas dos espíritos mais imperfeitos do que nós, mas envia-nos, Senhor, os bons para nos esclarecerem. Que um raio de tua santíssima luz se derrame sobre toda a humanidade sofredora. Em nome de Deus, Cristo e caridade. Prece pelos nossos irmãos de todas as religiões. Enviemos a Deus o nosso apelo, humilde e submisso, em favor dos nossos irmãos de todas as religiões, pedindo-lhe que inunde a terra de paz e luz, sob as inspirações do Evangelho. Jesus, amorável pastor de todas as almas deste planeta, que o nosso pensamento adquira condições neste momento para sintonizar com a tua pregação fraterna e amorosa, universal e acolhedora, a fim de levar a todas as criaturas vibrações de ternura e de paz. Que as diversas religiões sob as quais se agrupam as criaturas humanas representem apenas estágios de compreensão na eterna jornada do esclarecimento, tendendo para uma unificação cada vez maior de todos os trabalhadores do bem, para que um dia haja um só rebanho com um só pastor. Jesus, Mestre incomparável de todos nós, que a tua doce mensagem possa ecoar sempre no íntimo de nossos espíritos, pondo em nossos lábios palavras de concórdia, de entendimento e de tolerância para com os nossos irmãos de todas as religiões. Que assim seja. Prece pela nossa casa e seus obreiros. Oremos neste momento pela nossa sociedade, pedindo a Deus que a ampare e ilumine, bem como a todos os seus obreiros. Nas trevas deste mundo de expiação e de provas, Senhor, no qual as almas imperfeitas e sofredoras experimentam as mais difíceis e dolorosas situações, esta casa representa um oásis de esperança, onde as criaturas vêm encontrar momentos de repouso e refrigério. Ao acolhê-las amorosamente, aqui se lhes põe diante dos olhos tristes e angustiados o Evangelho de Jesus, roteiro de salvação e felicidade,
e vozes fraternas e devotadas começam a ensinar-lhes, na sabedoria universal da doutrina dos espíritos, os caminhos da recuperação e da paz interior. Aqui se repete diariamente o convite de Pedro, o apóstolo: ergue-te e anda. E aqueles olhos tristes e angustiados abrem-se surpresos e iluminados por novas esperanças, e estas almas reiniciam as experiências da vida, com uma consciência cada vez maior de que cada um tem em suas próprias mãos o seu destino. Tudo isto, entretanto, tem sido possível pela presença e atuação esclarecida e caridosa de teus dedicados emissários. Permite assim, Divino Pai, que esta casa e todos os seus obreiros, encarnados e desencarnados, permaneçam sob a tua guarda e proteção, para que a tua vontade seja aqui cada vez melhor compreendida e interpretada no socorro aos aflitos e no amparo aos fracos. Que a lembrança terna e querida do nosso Divino Mestre Jesus, cujas sábias e doces lições evocamos comovidos, seja o estímulo constante e o exemplo seguro, orientando todos os pensamentos e ações. Que assim seja. Prece pela paz entre as nações e pelo entendimento entre os homens. Todos os homens são irmãos, quais que sejam os idiomas que falem ou os lugares onde vivem. Que sobre todos desçam neste momento as vibrações de afeto do nosso bondoso Pai. Das tranquilas praias de Cafarnaum, como das agrestes estradas da Samaria e da Galileia, derrama-se ainda sobre o mundo, como uma bênção, a eterna mensagem da fraternidade e da paz, partida da alma serena daquele que foi mensageiro do amor universal. As nações, ansiosas de realizarem a felicidade de seus povos, são, a todo instante, percorridas pelo pensamento iluminado do doce Rabi. O surdo e inveterado apego aos estreitos postulados das mentes inconscientes a serviço do materialismo pagão tem, entretanto, impedido que os homens sejam despertados para a compreensão da vida. Ó, amoroso companheiro e mestre! Não dispomos de condições e energias para mudar a face do mundo, mas sabemos que a tua divina missão não falhou e não falhará. Um dia, os homens marcados pelo sofrimento, desiludidos e frustrados, hão de volver seus olhos para trás e sentirão na sua plenitude o conteúdo profético da mensagem da montanha. Que possamos, pessoalmente, cada um de nós, contribuir com as nossas humildes vibrações de iniciados no glorioso roteiro do cristianismo, para que nos chegue o dia maravilhoso da verdadeira fraternidade universal. Que assim seja. Aproximando-se a hora de encerramento dos nossos trabalhos de preces e irradiações da noite de hoje, pedimos aos nossos amigos espirituais que aqui se acham, para em comunhão de pensamento conosco, entoarem a prece de encerramento ao Pai de amor e de bondade infinita, para que nos dê forças e orientação perfeita para trabalharmos com proveito na sua santa vinha. Senhor, da caridade fizeste uma lei expressa para todos nós. Sabemos que ela não consiste somente em socorrer materialmente os necessitados, e que a sublimidade de sua essência reside no esquecimento das ofensas. Dá-nos, ó Pai, força para sufocarmos em nossas almas ressentimentos, ódios e rancores. Permite que a morte não nos surpreenda com desejos de vingança no coração, que as nossas últimas palavras sejam de indulgência e de perdão a todas as ofensas recebidas, abençoando os que nos feriram e humilharam. Infunde, meu Deus, no coração de todos os que vivem ainda na cegueira da ignorância, a segurança do teu perdão e da tua misericórdia. Ilumina-nos com as irradiações dos teus reflexos purificadores, a fim de que, de consciência impassível, resignados e submissos, possamos caminhar para ti.
cheios de amor para a tua glória infinita. Que assim seja. Em nome de Deus Todo-Poderoso, de Jesus, nosso Divino Mestre, com a sublime assistência do nosso patrono Allan Kardec, dos nossos guias espirituais, dos nossos anjos de guarda e demais espíritos amigos e protetores, damos por encerrados os trabalhos de preces e irradiações desta noite. Em nome de Deus, Cristo e caridade.